Hora de falar sobre o fiasco dos clubes brasileiros na Sul-Americana de 2025. A gente pode ter uma fase de oitavas de final com apenas um representante. O único time garantido é o Fluminense. Nesta terça-feira, Vasco e Bahia foram eliminados. O Vasco, que havia tomado 4-0 do Independente Del Valle fora, ficou no 1-1 dentro de casa. Já o Bahia, que havia empatado com o América de Cali em 0-0 em casa, perdeu para o clube colombiano como visitante por 2-0. Vasco e Bahia se juntam aos já eliminados Vitória, Corinthians e Cruzeiro, que caíram na fase de grupos da Sul-Americana. Nessa quarta-feira, o Grêmio tenta remontar uma derrota por 2-0 contra o Alianza Lima no Peru, jogo da volta na casa gremista. Na quinta-feira, a gente deve ter o segundo representante brasileiro nas oitavas. Imagino que o Atlético Mineiro vá eliminar o Atlético Bucaramanga, até porque na Colômbia já venceu por 1-0. Então, o normal é que a gente tenha Fluminense e Atlético Mineiro na fase de oitavas de final. Fui fazer um levantamento para entender quantos brasileiros participaram dessa fase em anos anteriores. Foram 5 brasileiros em 2024 e em 2022, 7 brasileiros em 2023, 4 brasileiros em 2021, ano que tivemos uma final apenas com times brasileiros, e o pior número nessa história mais recente foi de 2020, quando apenas Bahia e Vasco eram representantes nacionais na fase de oitavas de final. Preciso falar agora sobre a chance de o Vasco tomar mais um chapéu, agora de um rival do Rio de Janeiro. Nos últimos dias, o Vasco tinha negociações avançadas com o Cabadeiro, atacante paraguaio do Nacional, também do Paraguai. Pois bem, o atleta virou reforço do Santos. No mais novo caso de risco de chapéu, atende pelo nome de Alan Saldívia. Esse cara é zagueiro, 23 anos de idade, uruguaio e pertence ao Colo-Colo. O Vasco gostou das condições do negócio e especialmente da forma como o atleta tem se comportado, mas faltou o acordo financeiro com o Colo-Colo. E foi aí que o Botafogo entrou na parada, inclusive mandando um representante para assistir ao atleta em ação numa partida recente do campeonato chileno. Essa partida aconteceu no dia 12. A ESPN do Chile foi quem informou sobre a disputa entre os clubes brasileiros relacionada a Saldívia. Na atual temporada, 26 jogos e uma assistência, titular absoluto por lá, havia sido contratado em 2021 do Montevideo City, numa operação de 440 mil euros. Já o Vasco da Gama espera resolver até quarta-feira o transfer ban que o impede de registrar novos jogadores por conta de pendências antigas. O Vasco se defende, lembrando que o regime centralizado de execuções impede que ele acerte essas dívidas antigas. O Thiago Mendes é alguém que espera pelo fim do transfer ban para poder ser registrado. Preciso contar uma informação exclusiva sobre o Vasco. Felipe Maestro anda chateado com sua situação no Cruz Maltino. Até um tempo atrás, antes da contratação do Fernando Diniz, o Felipe tinha enormes poderes no departamento de futebol. Cuidava da base, mas também e principalmente do futebol profissional. Todas as contratações partiam de indicação dele. Marcelo Santana, ou então o diretor executivo de futebol, só era um negociador, mas quem escolhia os atletas que seriam contratados pelo Vasco era o Felipe Maestro. Essa situação começa a mudar com a queda do Marcelo Santana e se torna radicalmente contrária com a chegada do Fernando Diniz. Nesse momento, o Felipe segue como diretor técnico, mas cuidando da transição entre base e profissional. Ele não palpita e tem bem poucos poderes no time de cima. Para completar, o Felipe também muito irritado com uma série de críticas em relação à presença do seu filho na base, o Lucas Loureiro, jogador de 20 anos. O Felipe pediu a rescisão do contrato desse atleta e o levou para o Estrela Amadora de Portugal. É só importante registrar que Felipe e Pedrinho têm uma amizade de longa data, mas, a julgar pelos últimos acontecimentos, dá para dizer que houve um distanciamento entre as partes.